Bom dia, damas. Bom dia, cavalheiros. Nessas últimas aulas a gente viu sobre a Alta Idade Média. Agora a gente vai ver um pouco de revisar o que é a Alta Idade Média e ver a distinção entre a Alta e Baixa Idade Média, ok? O período da Idade Média ele é subdividido em dois períodos, a Alta Idade Média, que a gente já vem estudando, e a Baixa Idade Média. Hoje a gente vai revisar a Alta Idade Média para depois, na próxima aula, começar a estudar a Baixa Idade Média, ok? Primeiro, uma distinção rápida. Alta Idade Média. A Alta Idade Média, que a gente precisa lembrar, é a época mais antiga, ok? Começa ali com o fim do Império Romano. Caiu o Império Romano do Ocidente, começa a Alta Idade Média, ok? Ela é a época da consolidação do feudalismo. Tudo isso, toda essa parte econômica que a gente está estudando, de nobres, de reis, de duques, etc. Essa criação, essa consolidação do feudalismo é a característica da Alta Idade Média. A Baixa Idade Média ela vai acontecer por volta dos anos 1000, ok? Do século XI, ok? Ela é mais recente, né? Enquanto a Alta Idade Média ela começa no século IV, século V, a Baixa Idade Média ela começa no século X, século XI, ok? Então ela é mais recente e ela representa as rupturas do feudalismo, ela representa uma crise do feudalismo, ok? É a época que vai começar a surgir aquele período lá do Renascimento, ok? Então é isso que a gente vai estudar nas próximas aulas. A princípio, a gente vai fazer uma revisão para ficar bem gravado na nossa mente as características da Alta Idade Média e da formação do feudalismo, ok? Vamos nos aprofundar. Bom, falou em Alta Idade Média, a gente está falando da queda do Império Romano do Ocidente e como ficou aquela população. Caindo o Império Romano, caindo o Estado Romano, cai também as leis. Não existe uma força jurídica para impor o seguimento das leis. Então, o que é que vai ficar na organização social são as práticas culturais, as tradições e os costumes, ok? Então, três costumes vão ajudar a fortalecer e a desenvolver o sistema feudal: o colonato, o comitatus e o benefício. O que é o colonato? O colonato é quando o trabalhador estava migrando, então ele encontrava terras férteis, só que essas terras férteis já tinham dono, e ele oferecia trabalho em troca de um assentamento, ou seja, em troca de uma moradia, de poder ficar no local, e em troca de proteção. Lembre-se que era uma época muito perigosa, existiam assaltantes, existiam invasões bárbaras, né, no caso dos vikings. Então, o colonato era isso. O trabalhador ele se oferecia para trabalhar na terra em troca do assentamento, da proteção e também da sua subsistência, ok? Isso era o colonato. O comitatus era um acordo não entre o dono da terra e alguém que iria trabalhar na terra. Ele era um acordo entre militares, ok? Então, um líder militar grande, que tinha muitas terras, doava parte de suas terras a um guerreiro, em troca da lealdade dele. Okay? Isso era o comitatus, que vai gerar futuramente as suzeranias e as vassalagens. Okay? E o benefício? O benefício era uma espécie de arrendamento. Como assim? Imagine como que um aluguel da terra, um aluguel do usufruto da terra. Então, a pessoa pedia o uso daquela terra e prometia dar parte do cultivo daquela terra para o dono da terra. Então, a pessoa meio que alugava aquela terra e dava como pagamento no final da colheita parte daquela produção, ok? Isso era o benefício.
Perceba que aqui é uma atividade mais econômica, de cunho mais econômico. Aqui é uma atividade mais abrangente, o colonato. Ele envolve tanto a proteção quanto o assentamento daquele trabalhador naquela terra. E aqui está relacionado apenas com a produção, com o cultivo da terra. Ok? Essas três práticas econômicas vão se desenvolver para gerar o feudalismo. Ok? Bom, como eu falei, aquela prática econômica de doar terras para um líder militar para que ele seja leal vai formar os pactos de suzerania e vassalagem, onde o suzerano concede terra e o vassalo recebe sua e o vassalo ele concede a sua lealdade. Isso vai criar a figura do senhor feudal, que é um senhor de terras. Ok? Como é que o senhor feudal vive? Quais são suas obrigações e seus direitos? O senhor feudal ele tem a obrigação de defender aquela terra de invasões estrangeiras, tem a obrigação de proteger aquele povo da fome e também tem a obrigação de participar das guerras junto com o seu suzerano, que geralmente é seu rei, ok? As terras de um feudo, elas são divididas em três regiões, certo? O manso senhorial, o manso comunal e o manso servil. Tudo isso a gente já viu. No manso senhorial, toda a produção ela é do senhor feudal. No manso servil é meio a meio. Metade é para os servos e metade para o senhor feudal. E no manso comunal, a produção são dos servos, ok? Então, parte da produção do manso servil vai para o senhor feudal, parte da produção do manso senhorial, aliás, parte não, toda a produção do manso senhorial vai para o senhor feudal, ok? Outra coisa importante, o senhor feudal, dentro do seu feudo, ele era uma autoridade jurídica militar. Era ele que julgava os casos de possíveis crimes, de gente agindo contra os costumes, ou de gente agindo com violência e de maneira não virtuosa. Então, o senhor feudal, além de ser um líder ali militar, ele tinha sua função jurídica também. Apesar de não haver propriamente leis, haviam os costumes e a moral. E quando alguém agia fora desses costumes e fora dessa moral, era punido e julgado pelo senhor feudal. Ok? A gente viu também sobre a pirâmide social na Idade Média, como ela era organizada. Ok? Primeiro de tudo, havia o rei, que era o suzerano máximo. Ok? Depois haviam os nobres, que poderiam ser clérigos ou não, então seria o alto clero e a nobreza. E por último, mas não menos importante, os servos, que também entre eles tinham seus clérigos, que eram chamados de baixo clero, ok? Então temos os servos, os nobres e o rei. É importante lembrar que um nobre que também era clérigo, ou seja, o alto clero, os que rezam, eles tinham importância maior dos que eram apenas nobres, ou seja, os que apenas guerreavam, ok? E ambos tinham uma importância, uma hierarquia social maior do que os que trabalhavam, os servos, ok? Então a gente colocaria o rei, o clero e a nobreza nessa ordem de importância, ok?
Por último, os servos. Coisa que a gente já viu, mas é importante ter em mente. Sobre os nobres. Quem eram os nobres? Eram aqueles que guerreavam. Eram líderes guerreiros, ok? Pois bem, então, se tratando dos nobres, eles eram líderes guerreiros, essencialmente guerreiros. Eles eram aqueles que iam com o rei lutar nas guerras. Eles poderiam ser clérigos, ou seja, sacerdotes da Igreja Católica, ou seja, o alto clero, ou não, ok? Então, existiam bispos que eram duques, bispos que eram condes, bispos que eram barões, ok? E existiam aqueles que também eram barões, condes e duques e não eram bispos. Então, é preciso a gente, tudo isso é título de nobreza, mas existem algumas diferenças entre elas, tá? É importante que a gente saiba algumas dessas diferenças. Primeira situação, o duque era o mais importante. Depois do rei, era ele. Geralmente, quando precisava mudar uma dinastia, como a gente viu ali, foi mencionado no fim da dinastia carolíngia, foi um duque de Paris que assumiu para ser rei, gerando a dinastia dos Capetinos. Pois bem, existem também os condes, certo? Que além de sua função militar, eles tinham uma participação no conselho do rei. Existiam também os marqueses, que era algo que já vinha lá do período carolíngio, que eram como que líderes militares de regiões específicas, ou seja, os feudos que os marqueses ficavam eram os feudos que, em geral, eram alvos de ataque. Por exemplo, feudos que ficavam na fronteira, feudos que passavam rios, essas regiões que eram mais propensas aos ataques, ok? Os barões, eles eram o título de nobreza mais baixo entre os senhores feudais. Assim que a pessoa recebia um feudo, ele era, no mínimo, um barão, ok? E a classe entre os nobres mais baixa era o cavaleiro. Ele era apenas a base militar. Ele recebia apenas poucas terras o suficiente para se manter. Uma pequena chácara, um pequeno sítio, algo menor para que ele pudesse se manter e dedicar sua vida ao preparo para a guerra, ok? Então, a gente tem que lembrar que senhores feudais eram aqui do duque ao barão. Caso caia na prova uma questão dessas classes, quais delas, classes nobres, quais delas não eram um senhor feudal? Vocês vão saber, o cavaleiro ele não era um senhor feudal, era apenas um militar, ok? Então, é importante saber algumas dessas distinções. Bom, pessoal, outra coisa importante que geralmente cai é sobre os tributos que os servos pagavam, ok? Tem alguns tributos que eram mais comuns e tinha outros que eram mais raros. Esses mais comuns, eu falo que são mais comuns porque apareciam em diversos feudos. Os mais raros apareciam em um ou outro, não eram tão comuns assim, porém existiram, ok? Os dois mais comuns, e esses vocês têm que ter em mente, gravar, ter no coração, nunca se esquecer, sempre é cobrado em Enem, em prova, vestibular, na minha prova também vai cair, é a corveia e a talha. O que é a corveia? A corveia é um imposto de tempo de trabalho. Como assim? Os servos, eles são obrigados a trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor feudal, ou seja, no manso senhorial. É uma obrigação do servo e ele vai lá e doa seu tempo naquela produção ali do senhor feudal. O outro imposto é a talha. A talha é o imposto sobre parte da produção.
como a gente viu ali no manso servil. No manso servil, o que é produzido no manso servil? Parte fica com servos e parte fica com senhor feudal. Pois bem, aquela parte que fica com senhor feudal é chamada de talha. É um tributo que o servo paga de parte de sua produção, ok? Então, corvéia é aquele tributo que o servo paga através do seu tempo de trabalho. A corvéia é um tempo a qual o servo vai lá trabalhar nas terras do Senhor, geralmente alguns dias na semana. E a talha é um tributo pago com parte da produção, ok? Existem outros tipos de impostos que eram menos comuns. A banalidade, por exemplo, ele era um imposto pago sobre alguma ferramenta, o uso de alguma ferramenta. Que tipo de ferramenta, por exemplo? Por exemplo, um moinho. Imagina que um senhor feudal mandou construir um moinho lá nas terras dele, no feudo dele. Pois bem, caso algum servo queira pegar parte da sua produção de trigo para fazer farinha no moinho, ele pagaria essa banalidade, esse imposto sobre o uso dessa ferramenta, ok? O outro imposto era a captação. A captação era um imposto pago sobre a quantidade de pessoas que haviam na família. Quanto mais pessoas, maior esse imposto pago, esse tributo pago. Um outro tributo era o tostão de Pedro. O que era isso? Basicamente era o dízimo. O senhor feudal ele não só cobraria os tributos, mas também cobraria o dízimo das pessoas que viviam no feudo e repassaria esse tostão de Pedro para a igreja, ok? Então, onde havia essas cobranças, e esse aqui era mais comum, o senhor feudal fazia não só a coleta dos tributos deles, mas também a coleta do dízimo. E a mão morta. A mão morta era um tributo pago a partir da morte do provedor da família, ou seja, do pai de família, daquele que cuidava da terra, ok? Então, quando ele morria, geralmente aquela família, para se vincular novamente ao feudo, para permanecer vinculado ao feudo, pagava uma quantia para o senhor feudal, ok? Esses aqui eram extremamente comuns, certo? Esses daqui variavam conforme o feudo, ok? Deste daqui, o mais importante que vocês deveriam lembrar é o tostão de Pedro. Eles vão ter um papel importante ali futuramente. Pois bem, pessoal, essa é a nossa aula de revisão sobre a Alta Idade Média. Agora a gente vai estudar nas próximas aulas sobre a Baixa Idade Média, sobre a crise do feudalismo e o movimento das cruzadas, ok? Até a próxima aula.